Olá pessoal, meu nome é Pedro Aguiar. Vou falar um pouquinho sobre caminho das cargas, por conta de uma coisa que aconteceu nos últimos dias, que foi que uma colega precisou de ajuda para a determinação das cargas na estrutura dela de concreto armado dentro de um software de cálculo estrutural, no caso o TQS, onde não tem como modelar a estrutura do telhado, o madeiramento do telhado dentro do próprio software, mas as cargas existem, né, e devem ser consideradas. Ah, isso depende diretamente de como o telhado está apoiado na sua estrutura de concreto. Isso vem do projeto de telhado. Pode não ser você que vai fazer, pode ser outra pessoa, mas tem que ter um projeto de telhado determinando como o telhado vai ser apoiado, correto? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com o que eu vou apresentar aqui. E eu andei pesquisando para ver se eu achava alguns vídeos relacionados a isso, para não se tornar um conteúdo repetitivo na internet, de algum caso prático de aplicação disso, a aplicação direta, né? Não somente pegar ilustrações dos livros e falar assim, bom, a carga da laje passa para as vigas, que passa para os pilares, que passa para a fundação. Mas de que forma que isso acontece, de que forma que isso ocorre, como pode acontecer. O vídeo mais próximo que eu encontrei, perto do que eu vou apresentar aqui, foi do Gilberto, do canal Engenheiro Estrutural. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Mas eu ainda acho que eu consigo agregar um pouquinho mais ao que ele falou. No vídeo dele ele trata globalmente sobre tudo que vai acontecer, né, nesse caminho das cargas, incluindo as cargas acidentais, por exemplo, o vento. Eu não vou tratar sobre vento, eu não vou tratar sobre cargas acidentais, isso aqui é pura e simplesmente um exemplo ilustrativo de como levar essas cargas do seu telhado para a sua estrutura de concreto. O processo é análogo para as cargas acidentais, considerando áreas de influência, os meios que o seu telhado está apoiado. E é isso, vamos lá. Isso aqui é um abrigo para um reservatório, né, para uma caixa d'água, numa região rural. Tá? Então é uma edificaçãozinha de 2,80 m por 2,80 m, com 2,5 m de pé direito até a laje, mais 2,5 m até o telhado. Tá? E como vocês já viram, eu tenho dois modelos aqui para mostrar diferentes formas de apoiar esse telhado. E aí eu vou aproveitar o gancho e falar sobre o apoio da caixa d'água também em cima da laje, tá? Bom, vamos falar primeiro então do telhado apoiado por pontaletes, tá? O que acontece com esse telhado apoiado por pontaletes? A gente tem algumas regiões de apoio aqui, alguns apoios indiretos, e são eles. Esse nó aqui, né, que na verdade é um pontalete, este outro nó, este nó, este e este que é um apoio indireto, no qual essa viga aqui está servindo como elemento de transmissão das cargas para os apoios diretos. Tá? A hora que eu falar sobre as áreas de influência, talvez fique um pouco mais claro também. Eu fiz alguns modelinhos no F-Tool, não é necessário, porque eu fiz que é uma coisa simples, mas para ficar um negócio bem didático, visto que eu acho que para algumas pessoas não é tão intuitivo assim. Tá? Não vou falar também sobre vinculações, sobre como chumbar esse telhado, né, sobre como engastar esse telhado na sua estrutura de concreto armado, sobre as ligações entre o pontalete e a viga. Não vou falar sobre isso, vou falar pura e simplesmente sobre as cargas, ok? Bom, então vamos lá. E depois, né, vocês podem ver que tem dois modelinhos de apoio da caixa d'água aqui. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, tá? Vamos primeiro então, considerando um telhado apoiado sobre pontaletes, tá? A gente tem uma carga permanente de telhado de 0,4 kN por metro quadrado. De onde veio isso? Da nossa NBR 6120, tá? Aqui de 2019. Na tabela 6, a gente tem as cargas permanentes do telhado, tá? Tabela 6. O meu telhado ele é de estrutura de madeira com telha de fibrocimento, tá? Então é justamente esse telhado aqui, tá? Que tem uma carga permanente de 0,4 kN por metro quadrado. Só que faz sentido eu considerar essa carga apoiada como uma carga diária sobre as vigas ou sobre os pilares, né? Aqui a gente não tem nem mesmo laje aqui em cima para a gente apoiar isso, tá?
Então, como que funciona isso aí? A gente tem que fazer algumas transformações nas cargas, né? Transformações entre aspas, e o que leva às áreas de influência. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos duas áreas de influências idênticas, né? Que eu chamei de área de influência 1. Essa área de influência, esse divisor entre as duas áreas é justamente a mediatriz entre este elemento aqui e este elemento aqui, tá? Que são esses dois, tá? E a mesma coisa vale para o outro lado. Então, por isso que eu considerei uma área completa, tá? De fora a fora, visto que é simétrico. Tá? Essa área de influência, como que a gente considera a carga distribuída por área nela? Para a gente transformar numa carga linearmente distribuída, já que este aqui é um elemento linear, correto? Então, a gente pega a carga da norma, tá, distribuída em área, e multiplica pela largura da área de influência. E a gente vai obter um valor de 0,5 kN por metro, tá, distribuído linearmente em cima deste elemento, tá, em cima dessas vigas que estão apoiadas sobre o pontalete. Tá? E a mesma coisa vale para o elemento intermediário, tá? Na qual ele tem uma areazinha de influência um pouco maior, consequentemente o carregamento é um pouco maior também. Tá? Esse negócio de transformação, né, vamos supor que eu vou falar sobre isso quando for falar sobre o apoio da caixa d'água na laje também, é que vamos supor que eu considere um concreto armado de 25 kN por metro cúbico. Aí eu quero calcular o peso próprio da laje. E eu quero transformar esse carregamento em um carregamento distribuído por área. Né? Eu tenho um carregamento volumétrico e eu quero transformar ele num carregamento distribuído por área. Eu multiplico pela espessura da laje, né? Porque a gente está eliminando, entre aspas, uma das dimensões da laje, né? Que é a espessura. No caso, para transformar um carregamento distribuído em área para um carregamento linearmente distribuído, nós multiplicamos pela dimensão que a gente quer eliminar, entre aspas, né? Então, multiplicando-se pela largura da nossa área de influência, a gente tem uma carga linearmente distribuída, tá? Vamos lá abrir um modelinho no F-Tool. Eu vou primeiro abrir o pórtico central, porque é onde tem um apoio indireto, né? Que é justamente este pórtico aqui que eu estou considerando. Tá? Neste pórtico, o que nós temos aqui é o seguinte: a nossa carga distribuída em área, calculada aqui, correto? 0,53 kN por metro. E a gente quer as reações de apoio neste ponto, neste e neste. Tá? Que são os pontos de apoio, por mais que esse apoio intermediário seja indireto, ele ainda assim é um ponto de apoio para essas vigas. Tá? A gente vendo as reações de apoio aqui por meio da força cortante, então nós temos 0,7 kN em cada um dos apoios, correto? Bom, dito isso, nós vamos pegar a nossa cumieira, que é o nosso elemento de transmissão do apoio indireto para os pontaletes das extremidades, e fazer a mesma coisa. Tá? Nós vamos descobrir qual a reação de apoio nos dois apoios da cumieira, que são este e este. Tá? A nossa carga no centro do vão era de 0,7 kN, tá? E a nossa reação, portanto, ficou 0,35 kN para cada um dos apoios. E por fim, a gente verifica o pórtico de extremidade, né? Determina quais cargas pontuais estão chegando no pórtico de extremidade. Por que cargas pontuais? Porque o próprio nome já diz, pontaletes, né? A gente está apoiando sobre pontaletes. Então, vai chegar uma carga pontual, né, no seu elemento. No caso, está chegando nas minhas vigas, tá? Aqui nas minhas vigas, e aqui nos cantos está praticamente no pilar, mas esse aqui ainda está na viga também, tá? É só um comentário. Então, no nosso pórtico de extremidade, nós temos a carga distribuída por área nestes elementos aqui, correto?
mais uma resultante aqui do apoio indireto desta cumieira em cima do pontalete. É isso que nós temos aqui, tá? E o que nos interessa aqui? A reação de apoio neste ponto, neste, perdão, neste, correto? Que é de fato a nossa estrutura de concreto armado, tá? Então nós temos aqui 0,67 kN para as extremidades e mais 0,94 no centro. Tá? O que isso quer dizer? Que aqui nós temos 0,67 kN chegando, aqui também, aqui também, aqui também. Nós temos 0,94 chegando aqui e aqui. E por fim, 0,67 também aqui e aqui. De onde eu tirei isso? Também desta reação aqui. Aqui a gente está tendo um problema de arredondamento, mas se eu colocar mais uma casa decimal aqui, a gente percebe que vai dar 0,67 essa reação. Opa, eu mudei a unidade errada. Tá dando 0,65. Tá? E é isso, que é como o nosso telhado está apoiado na forma de pontaletes nessa estrutura de concreto armado. Agora, e se esse telhado estivesse apoiado por meio de treliças? Tá? O que aconteceria? Que é este caso aqui. Obviamente isso aqui eu fiz um exagero, tá? Mas, como eu disse, é pura e simplesmente para entender a ideia, né? Entender como proceder, tá? Com diferentes tipos de apoio. Aqui, na treliça, a gente vê que a treliça ela é muito robusta para um telhado de uma inclinação baixa e um vão relativamente pequeno. Tá? Então, e principalmente esse elemento aqui de baixo, para um primeiro momento a gente vai considerar ele pura e simplesmente como um elemento construtivo da treliça, para fixação da treliça na nossa viga de concreto armado. Tá? Depois eu vou fazer a consideração de que ele tenha rigidez suficiente para transmitir as cargas advindas da treliça de forma linear na viga, tá? Mas eu vou falar sobre isso depois. Bom, primeiro, então, o que acontece com esse tipo de apoio? Nesse tipo de apoio, a carga é a mesma, né? O nosso telhado não mudou a localização, não mudou o uso, o material, nada. Nesse tipo de apoio, o que eu estou considerando é o seguinte, que os elementos que recebem diretamente a carga do telhado são estes elementos aqui, tá? Esses são os elementos que recebem diretamente a carga do telhado. Este elemento e este das bordas são elementos pura e simplesmente para ajudar a estabilidade do telhado, tá? Então vamos lá. A mesma coisa com as áreas de influência, tá? As duas áreas de influência das extremidades são idênticas. Nós temos, só um comentário antes de eu prosseguir. Aqui é visível, é notável de que a área de influência que engloba isso aqui, ela está apoiada linearmente sobre a minha viga. Nós não temos um ponto de apoio, nós temos um comprimento de apoio, tá? Então o que acontece aqui é o seguinte, que esse carregamento de 0,39 kN por metro, ele corresponde a este vão, tá? De extremidade a extremidade da nossa viga em si, de madeira, tá? Da nossa viga de madeira. Mas ele está apoiado onde? Na viga de concreto. A viga de concreto não tem 3,80 metros. A nossa viga de concreto ela tem 2,5 metros. Tá? 2,35 por conta da disposição que os pilares estão aqui. Os pilares estão em vermelho. Tá? Só um comentário. Todos os comprimentos que eu adotei aqui foram 2,5 metros. Então eu não considerei o que deveria ter sido feito, o apoio no eixo dos pilares, tá? Que é o nosso vão efetivo, né? O nosso vão de cálculo. Pura e simplesmente para simplificação, porque, como eu disse, isso aqui é o ilustrativo, para entender a ideia, tá? Mas, de fato, o apoio dela vai daqui até aqui, tá? Então seria 2,65 metros, tá? Ilustrativo.
O que eu fiz? Eu multipliquei esse valor de 0,39 pelo comprimento da minha viga de madeira, obtive uma resultante, essa resultante está no centro, tá? Isso é isostática, tá? Dessa resultante eu dividi pelo comprimento da minha viga, de 2,50 m, como eu disse que eu estou considerando. Então a gente tem uma carga aqui de 0,6 kN por metro, distribuída linearmente nas minhas vigas, tá? Dando prosseguimento às áreas de influência, nós temos as áreas de influência dessas outras duas vigas de madeira aqui, tá? Essas duas vigas de madeira são idênticas, né? O edifício é simétrico, e elas estão apoiadas na minha treliça, de fato, tá? E a mesma coisa acontece com a minha última viga de madeira que está na minha cumieira, tá? Então, fazendo o mesmo procedimento, multiplicando a carga distribuída em área pelo meu comprimento da área de influência, pela minha largura da área de influência, perdão, nós obtemos uma carga linearmente distribuída, tá? E o que acontece aqui? A gente tem o nosso ponto de interesse aqui é encontrar as reações justamente nos apoios da minha treliça, tá? Isso aqui é bem simples, né? Não precisaria nem de F-Tool para fazer isso aqui, porque é isostática, tá? Mas só para ficar bem ilustrativo. Então aqui a gente tem a cumieira, né? Só para vocês verem essa carga aqui, que é justamente desta área de influência. Então 0,22 kN por metro. O que a gente quer aqui são as reações nos apoios. Essa reação no apoio dá 0,42 kN pontuais, né, apoiados em cima da minha treliça, tá? E a mesma coisa vale para as treliças, para as terças, perdão. A única coisa que muda para as terças é a largura da minha área de influência, né? A largura é um pouco maior, o carregamento é um pouco maior, consequentemente a minha reação de apoio é um pouco maior, tá? Em cima da minha treliça. E a nossa reação de apoio aqui é 0,52, tá? Então vamos no pórtico ver o que acontece, tá? No meu pórtico, eu tenho o seguinte, eu desconsiderei os beirais aqui porque os beirais eles já estão dentro dessa área de influência das extremidades, tá? Então o que me interessa aqui é o que chega por meio da treliça, tá? Como eu disse, é uma treliça muito robusta para essa edificação aqui, é pura e simplesmente ilustrativo, tá? Para ser didático. O que eu quero aqui então são as reações de apoio. Aqui eu simulei o apoio deste pontalete chegando diretamente na minha viga. Tá? É isso que está simulado ali com esse apoio central aqui. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma reação, novamente, considerando esse elemento aqui debaixo da minha treliça, o banzo inferior da minha treliça, pura e simplesmente construtivo, que ele não tem a rigidez suficiente para fazer uma distribuição linear das cargas que estão chegando aqui na minha viga, tá? Então a gente vai considerar que tem um apoio aqui e um apoio aqui, correto? Bom, então nossas reações de apoio são 1,24 kN, 0,09 e 0,09 para as duas extremidades, tá? Voltando aqui, então a gente tem 1,24, 0,09, 0,09 da treliça, idêntico para esta aqui do fundo, mais uma carga linearmente distribuída nos dois lados sobre as vigas, tá? Caso você ache que você deixou alguma carga para trás, tem como você verificar isso, tá? Tem como você ver se está ok o seu resultado final. O que você faz? Você multiplica esse valor aqui pelo comprimento da viga de madeira, tá? A mesma coisa para esse aqui, você vai achar três resultantes, você soma as três e você faz a mesma coisa para essa aqui, tá? Só atenção, se você for usar 0,6, você tem que multiplicar pelo vão da viga de concreto, porque é esse carregamento que nós chegamos aqui
é o carregamento linearmente distribuído sobre a viga de concreto. Tá? Para a viga de madeira, você teria que multiplicar esse valor aqui pelo comprimento dela, que é 3,8 metros. Tá? Ou você poderia também fazer a mesma coisa para essas duas áreas das extremidades, tá? Multiplicar o comprimento pelo carregamento linearmente distribuído, você encontra uma resultante, soma as duas, tá? Vem aqui nas resultantes, soma esta e esta, vezes 2, né? Porque nós temos dois pórticos desse aqui, um na frente e um atrás, e compara com o valor, com o seguinte valor, que é a área toda do telhado multiplicada pela carga que está atuando no telhado. Tá? Obviamente, dependendo dos arredondamentos que você adotou, vai dar uma discrepânciazinha de valor. Isso não pode ser um negócio muito gritante. Né? Se você perder 1 kN aí no meio do caminho, tem alguma coisa errada. Tá? Se você perder 0,1 kN no meio do caminho, provavelmente é por conta dos arredondamentos que você adotou. Tá? Bom, agora, como eu disse, esse elemento aqui de baixo do meu banzo inferior, da minha treliça, ele é bem robusto. Tá? A gente olha aqui visualmente, ele é da mesma ordem de grandeza dos outros elementos. Tá? Não faz muito sentido eu considerar que ele não tenha capacidade de distribuir isso aqui linearmente. Tá? Então o que a gente pode fazer é o seguinte: determinar áreas de influência de forma que cada uma das vigas, isso é um atalho, né? De forma que cada uma das vigas receba uma parte, visto que o edifício é simétrico nas duas direções, receba uma parte idêntica do carregamento do telhado, tá? Isso aqui é feito como? Semelhante às charneiras plásticas. Eu vou falar um pouco sobre charneiras quando a gente chegar no apoio da caixa d'água sobre a laje. Mas isso aqui é 45 graus aqui também, tá? Então temos 4 áreas idênticas de influência para cada uma das vigas. A gente multiplica esse valor aqui pela área de influência, tá? Que é a área deste triângulo aqui, que é 3,61 metros quadrados, e divide pelo comprimento da viga. Nós temos em cada uma das vigas, então, 0,58 kN por metro atuando. Tá? Ou você pode manter a área de influência que estava anteriormente, tá? Que são as duas extremidades, eu mantive essas duas áreas de influência. E o restante você considera apoiado neste vão de 1,88 metros nesta viga, tá? E obviamente a mesma verificação que eu falei anteriormente vale aqui também. Se você multiplicar esse valor aqui pelo comprimento das vigas e vezes 4, tem que dar o mesmo valor que se você multiplicar a área do telhado todo pelo carregamento distribuído por área, tá? Bom, então é isso o telhado, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre como a caixa d'água poderia se apoiar na minha laje, tá? Ela poderia se apoiar diretamente, tá? Como está representado aqui. Essa aqui eu não tinha colocado no elemento de travamento aqui, então seria mais um negócio desse tipo aqui. Deixa eu ocultar a laje para a gente olhar por baixo aqui, tá? Então seria algo desse tipo, apoiado diretamente ou apoiado com pontaletes também, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui? Isso aqui, o mesmo vale para o outro também. Antes de mais nada, a gente tem a nossa caixa d'água aqui, de 1.500 litros, que tem uma área na base de 2,19 metros quadrados. A carga da caixa d'água é de 15 kN, tá? Dividido pela área da base, nós temos 6,85 kN por metro quadrado. Tá? A favor da segurança, o que você poderia fazer dentro do software é considerar essa carga de 6,85 em toda a área da laje, se você não tivesse certeza de onde a caixa d'água vai ficar. Tá?
Mas esse não é o nosso caso, porque é uma edificação construída propriamente para isso, confinada, o espaço é pequeno ali dentro, não tem como ficar movendo muito essa caixa d'água para os lados, tá? E por conta disso, eu vou considerar que a caixa d'água vai ficar exatamente onde eu projetei para ela ficar, correto? Dito isso, eu vou adotar uma base, um suporte para essa caixa d'água ficar, e eu vou considerar que a superfície desse suporte tem rigidez suficiente para transmitir a carga dessa caixa d'água igualmente para os elementos que suportam, né, essa capa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que essa capa aqui, as tábuas, elas têm rigidez suficiente para transmitir os esforços de maneira igual para esses elementos aqui de baixo, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Como eu disse, isso aqui é pura e simplesmente um travamento, tá? Eu não estou considerando que ele está recebendo carregamentos, tá? A mesma coisa vale para esse aqui, essa minha hipótese de que essa capa tem rigidez suficiente para transmitir os esforços igualmente para os elementos de apoio, correto? Então vamos voltar lá. Dito isso, eu vou pegar esses 15 kN e dividir pela área do meu tablado, né, pela área da superfície do meu suporte. Então, consequentemente, aumentando a área, eu vou diminuir o valor da carga distribuída em área. Tá? Então é 15 kN dividido pela área do meu tablado, que é 3,47 metros quadrados. Vai dar 4,44 kN por metro quadrado. Tá? Então essa carga que eu vou considerar para minha caixa d'água distribuída em área. Agora a mesma coisa das áreas de influência, tá? Eu vou considerar duas áreas de influência para essas vigas das extremidades e outras duas áreas de influência para essas vigas centrais, tá? Como a gente está apoiando essas vigas diretamente na nossa laje, a carga que vai ser apoiada na nossa laje é justamente essas duas cargas aqui, tá? Então 1,44 kN por metro para esta viga e esta viga, tá? E 2,66 kN por metro para esta viga e para esta viga, tá? Então é isso. Para nosso suporte elevado, né, que tem pontaletes, a ideia é a mesma das áreas de influência, tá? Nós temos duas áreas de influência, né, para as extremidades, mais outras duas áreas de influência para essas duas centrais aqui, e uma para do meio, que fica bem central mesmo, tá? Essas vigas do meio, elas estão apoiadas indiretamente nos meus pontaletes. Vocês concordam que essa viga da extremidade aqui e essa viga da extremidade recebem os carregamentos dessas três vigas centrais aqui antes de transmitir esse esforço para os meus pontaletes que estão nas extremidades? É isso que ocorre, tá? Então, fazendo os cálculos, fazendo tudo, o que a gente quer aqui é quanto está chegando no meu pontalete, tá? Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. Se eu considerar a caixa d'água apoiada diretamente, nós temos algo desse tipo aqui, tá? Nós temos 1,44 kN por metro apoiado aqui, e 2,66 nessas outras duas vigas aqui. Tá? Isso aqui é como seria lançado essa carga dentro do software de cálculo. Tá? Agora, se eu considerar os pontaletes, que são 4 pontaletes, não precisaria nem fazer todo aquele malabare com as cargas, porque se a gente dividir 15 por 4, vai dar 3,76, 3,75, tá? Então, o que aconteceu aqui foi justamente por conta de arredondamentos, tá? Esse 3,76. Conforme eu fui arredondando aqui, pode ver que aqui tem 4 casas decimais, eu já arredondei aqui para cima, tá? Então é isso que aconteceu, por isso que subiu 0,01 kN na minha carga, 0,04, na verdade. Então seria dessa forma que os pontaletes seriam lançados, né? A carga de pontalete seria lançado no meu software de cálculo estrutural, para consideração da carga da caixa d'água.
de forma mais precisa possível. Como eu disse, a favor da segurança, você poderia adotar 6,85 kN por metro quadrado em toda a laje, tá? Mas isso não é necessariamente verdade, tá? Dito isso, o que eu posso fazer agora é determinar, isso aqui é mais um bônus, quais cargas chegam nas minhas vigas, tá? Então, para isso, eu desenhei as charneiras plásticas aqui, tá? Como a vinculação dessa laje para lá e dessa laje para cá é a mesma, e isso vale para todos os cantos, nós temos charneiras a 45 graus, tá? Então, as áreas de influência são idênticas para cada uma das charneiras. Tá? Deixa eu tirar essa caixa d'água aqui para melhorar a nossa visualização. E aí, tem algumas considerações que podem ser feitas, tá? Novamente, eu estou considerando que a viga V1 é igual à viga V2, o que não é verdade, porque visualmente a gente já consegue notar que elas duas não têm comprimentos iguais. Tá? Eu estou adotando simplificação aqui, pura e simplesmente para mostrar o caminho das cargas. Tá? O mesmo vale para V3 igual a V4. Tá? O V3 é de fato igual a V4. Tá? Mas na hora que eu for fazer para a base elevada, eu coloquei que é idêntico, que não é verdade. Tá? É uma simplificação. Bom, se eu considerar a caixa d'água apoiada diretamente, sem os pontaletes, né, apoiada com as vigas, desta maneira aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma área de charneira de 1,56 metros quadrados, que é a área deste triângulo aqui, correto? A minha caixa d'água, e aqui eu fui até um pouco literal, porque o que eu fiz aqui foi o seguinte: eu considerei que deste carregamento de 1,44 kN por metro, eu tenho 1,80 m dele contido dentro da minha charneira. A gente tem um outro pedacinho aqui fora que eu considerei caindo nesta viga, na V2. Na V2 não, na V3, perdão. Então, o que eu fiz aqui foi 1,8 metros vezes 1,44 kN por metro, dividido por 1,56 metros quadrados, para eu ter uma carga distribuída em área, tá? E mais uma parcela deste carregamento de 2,66 também contida dentro da minha charneira, que é justamente 60 centímetros, tá? Então, nós temos 2,66 vezes 60 centímetros dividido por 1,56 metros quadrados, novamente, que é a área da minha charneira. Nós temos 2,68 kN por metro quadrado. Tá? Transformando isso numa carga linear que está apoiada em cima dessa viga, o que a gente tem? Aqui, esse 3,75 kN por metro quadrado vem de um concreto armado de 25 kN por metro cúbico, arbitrado por mim. Tá? Obviamente isso varia com o FCK do seu concreto, né, com o agregado, com uma série de fatores. Eu arbitrei 25 kN por metro quadrado, multipliquei pela espessura da laje de 15 centímetros e obtive este valor de carregamento distribuído em área, vezes a área da minha charneira, dividido pelo comprimento da minha viga. E a mesma coisa vale para o carregamento da caixa d'água, que é 2,68, que a gente acabou de encontrar aqui em cima, vezes a área da charneira, dividido pelo comprimento da viga, nós temos o carregamento na minha viga V1. Tá? A rigor, você faria isso da mesma maneira para a viga V2 com um comprimento diferente, tá? Justamente por conta do eixo dos apoios. Tá? E agora para a base direta para a viga V3. O que acontece? Eu considerei este pedacinho, como eu disse, tá? Este pedacinho, este e este, tá? Este é igual a este e este é igual a este, tá? Então o que nós temos? Nós temos 3,75 centímetros, tá? Vezes 1,44 kN por metro, que é desta carga aqui, vezes 2, porque temos duas parcelas, dividido pela área da charneira, mais a minha parcela
do meu carregamento de 2,66 kN por metro, vezes 2, porque nós temos duas, tá? Dividido pela minha área da charneira de novo. Nós temos uma carga distribuída em área. A carga da laje é idêntica à da viga V1, tá? E aqui nós temos esse 2,24 vezes a área da charneira dividido pelo comprimento da viga. Nós temos 3,74 kN por metro linear distribuídos nessa viga, tá? Agora, se eu apoiasse isso com pontaletes, tá? Com pontaletes, a gente visualmente a gente consegue ver que dentro dessa charneira aqui tem um quadradinho inteiro desse, de 3,76 kN. Ele está saindo um pouquinho aqui, mas ele está saindo 1 centímetro, tá? 1,25 centímetros. Vale a pena fazer isso? Né? Não vale. Então nós consideramos que tem 3,76 dentro de cada um dessas áreas, né, que estão contidas dentro das charneiras. Tá? E aí a gente pega 3,76, divide pela área da charneira, a gente tem uma carga distribuída em área, e faz o mesmo procedimento que foi feito para a base direta. Tá? A gente tem o cálculo da carga da área da laje, tá? Distribuída na viga, mais o carregamento advindo dos pontaletes que estão apoiando a minha caixa d'água. Tá? E a mesma coisa vale para a viga V3. Tá? A rigor, você poderia ter calculado, utilizando ainda a 6120, elemento a elemento, quanto pesa cada um dos elementos. Vou dar um exemplo. Madeiras. Aquilo que eu coloquei lá é o pinus, Eliote. Deixa eu ver se na 6120 tem. Senão a gente tem que ir na... Tá, a gente pode considerar uma madeira maciça de classe C20. Tá? Então seria 6,5 kN por metro cúbico. Para eu transformar isso numa carga linear, eu tenho que multiplicar pela seção transversal da minha viga, que neste caso é 5 por 10. Tá? Aí a gente tem uma carga linear para cada um desses elementos. Aí você soma tudo, adiciona o peso próprio, adiciona a carga do telhado, faz todo o procedimento que eu fiz aqui. Mas, no fim das contas, você vai chegar num valor muito próximo disso aqui. Tá? Isso aqui não é à toa que está na norma. Tá? Isso aqui foi calculado, foi estimado da melhor forma para este tipo de telhado. Por isso que é tão específico assim. Tá? Com telhas de fibrocimento com espessura até 5 milímetros. Tá? Então, esses detalhes são levados em conta. A rigor, você poderia calcular todos esses elementos manualmente, somar tudo. No fim das contas, vai dar a mesma coisa. Tá? E a mesma coisa vale para o apoio da caixa d'água. Eu poderia muito bem calcular todos os pesos desses elementos aqui, tá? Que neste caso eu não estou levando em consideração, mas eu poderia também ter calculado todos eles, ter adicionado a este peso próprio aqui, esse carregamento pontual, né? Que esse é advindo da minha caixa d'água e jogado nas vigas, tá? Então, você tem a tabela aqui também com os materiais, tá? É só saber o que você vai usar e como você vai apoiar, tá? Essa era a ideia. Eu acho que deu para explicar bem explicadinho. Espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa, que tenha sido útil esse vídeo para você, tá? E... qualquer coisa que eu puder ajudar, tá? Manda uma mensagem, manda um alô, que a gente vê o que pode fazer, tá? Bom, até a próxima.